nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria alcance o nosso coração. Nesse segundo, encontro do cenáculo Eis a Tua Mãe, nós vamos então ouvir a mensagem de Nossa Senhora para que a gente possa colocar em prática todo o ensinamento de Nossa Senhora. E a gente vai vendo que essa mensagem de hoje, na música, vai trazer para nós os últimos capítulos da Bíblia, que vai estar no no capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse de João. Aí a gente vai ver que toda a história bíblica, que todo o ensinamento bíblico, ele vai se fundamentar na salvação, na glória, na graça de Deus e no triunfo do coração imaculado de Nossa Senhora. O que ela tanto vos predisse nesse livro, que tanto vai nos lembrando desse grande triunfo do seu coração imaculado. Podemos então ter essa certeza de que a gente vamos triunfar junto com Maria, se nós colocarmos em prática todo o seu ensinamento e todo o ensinamento do seu Filho Jesus e do próprio Deus, viver as promessas do próprio Deus. Vamos invocar então a Trindade Santa para que a gente possa refletir melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Mãe intercede, para que essa mensagem ela seja entregue de uma maneira do agrado de Maria e do agrado do seu Filho Jesus Cristo, e que possa nos trazer a luz e a esperança e bênção de Deus, a luz do Espírito Santo e as bênçãos de Deus. Está no livro, na página do livro 476 e 477 do livro 25ª edição. 1º de janeiro de 1984, festa de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Tende coragem, começai este novo ano na luz da minha divina maternidade. Filhos prediletos, esta festa deve ser para todos vós um sinal de confiança e de esperança. Tende coragem, eu sou a Mãe da graça e da misericórdia. Se o novo ano se abre no meio de nuvens ameaçadoras que se adensam no horizonte, se a humanidade é incapaz de encontrar o caminho do seu retorno a Deus, se no mundo aumentam as forças desagradadoras do mal e da morte, se em sequência o medo marcam o decorrer dos vossos dias, olhai para mim como a Mãe da Divina Misericórdia. Hoje, incluindo-me para esta geração, inclino-me para esta geração tão doente e ameaçada com o amor que uma mãe tem pelos seus filhos mais necessitados e expostos ao perigo. Com as minhas mãos imaculadas, escolho todos os sofrimentos e as imensas misérias da humanidade e apresento-os todos ao coração do meu Filho Jesus, a fim de que ele faça descer sobre o mundo o rio
do seu amor misericordioso. Tende coragem, porque Jesus vos ama com a sua tenra divina e vossa Mãe Celeste está sempre no meio de vós, para compartilhar dificuldades e perigos. Tendes coragem, eu sou a mãe do Salvador e do vosso Redentor. Jesus redimiu-vos para sempre na cruz, sofrendo e morrendo por vós. O seu sacrifício tem um valor infinito que está acima do tempo. O seu sangue, as suas feridas, a sua dolorosa agonia e a sua morte atroz na cruz têm o valor de salvação também para a vossa geração, a qual, sem ele, estaria perdida. Este seu sacrifício é renovado misticamente em cada Santa Missa que se celebra. A geral é renovada rejeição de Deus. Responde ainda à sua renovada e ardente oração, com infinita capacidade. Reparação. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que dizem nem o que fazem. Face ao alastramento do pecado e do mal. Hoje é oferecido novamente a divina justiça, o sangue inocente do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira todos os pecados do mundo. A missa, a ameaça da guerra e da destruição responde à certeza da presença real ao meio de vós. De Jesus na Eucaristia, a ameaça de guerra e de destruição responde à certeza da presença real no meio de vós, de Jesus na Eucaristia, que é a vida, é que venceu para sempre o pecado e a morte. No início deste novo ano, olhai para Jesus, vosso Redentor, e para a vossa Mãe Celeste, que vos consola e vos leva a penetrar o admirável desígnio de vossa salvação. Tende coragem, eu sou a Mãe e Rainha da Paz. Através de mim virá a vós a paz. Escutai a minha voz e deixai-vos conduzir por mim com docilidade. Na véspera das grandes provas que vos aguardam, no meio de ameaças de uma nova guerra pavorosa, já temida por todos, sabei que a minha presença no meio de vós confirma hoje em dia de tantos modos e com tantos prodígios. É um sinal que vos disse que no final do grande sofrimento, só o meu coração imaculado é que triunfará. Será a grande vitória do amor e que a grande vitória do amor e da paz em todo o mundo. Salve Maria. Que a graça de Deus, Pai, nos
aí nos dando luz para que a gente possa, né, ser iluminado, para que a gente possa compreender o que Maria traz, né, para nós nessa mensagem. Como nós estamos vivendo os dias de hoje? Estamos vivendo com medo. Com medo porque se aproxima, né, o grande dia das tribulações, né, dita pelo próprio Jesus no Evangelho e também pelos santos da igreja e também pelas mensagens de Nossa Senhora. Então vem sempre aproximando a cada dia. Nós não sabemos a data certa, mas o que nós sabemos é que está próximo de tudo isso acontecer. Para que a gente esteja preparado, é preciso que nós estejamos sempre em união com Nossa Senhora e com seu Filho Jesus e com todo o ensinamento. Não precisamos ter medo, mas sim coragem. Coragem, porque quando tudo isso acontecer, né, vai se aproximar a nossa salvação. Aqueles que ficarem vai também poder presenciar, né, a vinda gloriosa de Cristo, vai ser purificados. E aqueles que partirem na graça de Deus e nessa esperança e nessa fidelidade, vai também estar salvo, vai também encontrar a salvação e vai também poder ver a grande vitória do coração imaculado de Maria e a grande vitória do seu Filho Jesus Cristo. Maria, ela vai nos mostrando, né, que nós estamos passando por caminhos bem difíceis nos dias de hoje. Nos dias de hoje, não se sabe realmente quem é cristão, um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro é aquele que busca estar na presença de Nossa Senhora e estar na presença de Jesus Cristo. Porque o próprio Evangelho nos ensina que Maria é a mãe de Deus. E se Maria é a mãe de Deus, temos que estar ciente e consciente de que ela também é a nossa mãe. Porque se Deus é o nosso Pai, então nós também temos Nossa Senhora como mãe. E esses momentos que nos levam a afastar mais da igreja e deixar os sacramentos da igreja. Está tendo muitas pessoas não buscando o sacramento da igreja. E nesse não buscar o sacramento da igreja, vai se afastando cada vez mais, principalmente do sacramento das confissões e do sacramento da comunhão. O sacramento da comunhão, ela tem que ser feita de acordo com o estado de graça que a gente está. Não podemos comungar no estado de pecado, mas sim em estado de graça. Buscar estar em estado de graça para que esse sacramento seja, né, de uma forma bem concretizada, bem feita. E nós precisamos, né, buscar também a viver o sacramento que muitos não querem. Muitos estão distanciando cada vez mais, que é o sacramento do matrimônio. Gente, como está tendo pessoas que estão afastando, né, desse sacramento, não estão buscando esse sacramento. E não busca desse sacramento vai levando cada vez mais a viver o pecado, porque você não pode viver uma vida com Cristo, você não pode comungar Cristo, né? Você vive afastado. Então, a gente não estão colocando aí dificuldades e coloca muitas dificuldades. Ah, mas não pode por causa disso, eu não sei, é porque, sabe, sempre a gente coloca umas desculpas, mas a gente já colocou o joelho no chão e orou para que essas desculpas sejam caídas por terra. A gente já colocou o joelho no chão para fazer igual fez Santa Mônica para a conversão do seu esposo e dos seus filhos. A gente fez
como Santa Rita, joelho no chão, oração para a conversão do seu esposo e dos seus filhos? Será que a gente está buscando verdadeiramente o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação com Deus? A oração, né? Buscar uma oração frequente com Deus. Então a gente precisa ter essa coragem de buscar a Deus e dizer: eu sou verdadeiramente cristão. Muitas coisas estão acontecendo na nossa vida devido à falta de Deus e a gente procurar sempre nos afastar. Esses momentos que a gente está vendo, né, na nossa vida, que a gente tem medo, pode não ter medo dos dias da purificação da igreja, mas o que está acontecendo hoje em dia, né, na nossa vida? O medo está tomando conta, que é o medo das drogas, o medo de perder seus filhos, né, o medo de não conseguir encaminhar, né, um filho, né, para uma vida de honestidade, para uma vida, né, que tem ali essa grandeza, né, essa finalidade de amor, de amar ao próximo, de fazer o bem sem olhar a quem. Então a gente começa a também ter o medo do desemprego, ter o medo da fome, ter o medo da morte, ter o medo das doenças, né? Então esses medos vêm sempre nos afligir cada vez mais. E a gente não se coloca nem diante do perigo maior que virá pela frente, que Nossa Senhora está alertando, que é o de verdadeiramente da purificação de toda a igreja. E a gente está vendo aí dentro da Igreja Católica está acontecendo já o que Nossa Senhora prescreveu, predisse, né, por esse livro. Então a gente vai encontrando aí nas homilias dos padres. Vamos estar mais atentos à homilia dos padres, porque os padres estão nos avisando, estão nos alertando para que não tenha assim um vínculo de ódio, de raiva, de separação cada vez mais da igreja, mas de oração para unificar a igreja, em oração de reparação dos pecados da igreja. Precisamos estar unidos com esses padres em oração para que a igreja seja realmente unida novamente. Unir aqueles cristãos que lá nessa época que esteve, né, na queda de Roma, que nos primeiros séculos, aquela separação, aquela mutilação da igreja para que acabasse com a igreja, e a igreja sobreviveu. E esses momentos virá para poder a gente ser também, viver esses momentos de angústias, mas momentos de coragem, para que a igreja possa continuar, como Maria diz, para as nossas gerações. Precisamos, né, orar pelos nossos, pela primeira até a derradeira geração, assim quando vier a grande glória de Deus. O próprio Jesus, na sua segunda vinda, em glória, em honra, né? E aí a gente poder ser salvo a todos nós. Então podemos fazer esses momentos de unificação da igreja através da oração, através do sentido de não ter medo do que acontecerá, mas ter a certeza de que bênçãos virá, para que a gente possa estar sempre firme na nossa fé, na nossa perseverança. Vamos buscar mais ser cristão, mas um cristão como os verdadeiros cristãos fizeram, né? Não abandonar o nome de Jesus. Olha só no livro de Malaquias, que foi lido na liturgia passada, de segunda a sexta-feira, né? Vamos viver esse momento da família de Malaquias e permanecer firme sobre a palavra e os ensinamentos dos próprios Jesus Cristo e da sua mãe Maria Santíssima.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Agora a gente vai ver um pouco do Evangelho, né? E que nós possamos, né, estar também atento ao Evangelho, o que o próprio Jesus vai nos dizer, né, junto com Nossa Senhora. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo do 1 ao 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que nos resta a ofertar a Deus? O que nós estamos ofertando a Deus? Porque esse momento, né, que ele estava fazendo ali de oferta poderia ser colocado como dízimo. Mas nesse momento também do dízimo, que a gente dá o dízimo para a igreja, será que eu estou sendo também fiel à contribuição do dízimo? Será que eu estou devolvendo o dízimo certinho, né, de coração? Será que eu estou fazendo oração ao dizimista, né? E também a oferta do meu viver. Como eu estou ofertando o meu viver para Jesus? Porque quando ele vai dizer os homens ricos, são aqueles que não têm a preocupação com a igreja do Senhor. Muitos não têm preocupação com a igreja do Senhor. Mas aquela pobre viúva, ela tem a preocupação com a igreja do Senhor. Ela oferta tudo o que é necessário para viver. E nós vamos viver esse momento que Nossa Senhora vai nos ensinar, é o que a gente está vivendo hoje. Muitos não estão preocupando com a igreja, com a salvação da humanidade, em busca do retorno ao caminhar com Deus. Então, ela vai mostrando nessa mensagem que ela foi aí nos mostrando, nos encaminhando para que a gente possa ver, é que nós, né, tá vendo aí nuvens, o mundo, esse novo ano vai vir aí exatamente dessa forma, como uma nuvem negra de falta de fé, como a fé está se esgotando, está se esfriando. Muitas coisas dentro da igreja vai ser abalada, né? Vai se abalando e vai se prejudicando cada vez mais, né? No decorrer dos dias vai cada vez mais ficando mais difíceis. Mas ela disse que a gente tem que ter coragem. Não olheis para esses ricos que não ligam, que depositam, né, as coisas só do mundo, que entrega só as coisas do mundo, que entrega só os desejos mundanos. Olha só nas músicas que estão acontecendo aí. Olha só quantos jovens estão buscando aí músicas que não dá nenhum sentido à vida religiosa e cristã, mas sim a vida mundana. Quantas músicas estão aí desencaminhando os nossos jovens e as nossas famílias, até mesmo os nossos avós e avós, né? Então a gente está vendo que muitas coisas estão acontecendo, mas no Evangelho hoje, Jesus vai ensinar que o mais importante é a gente doar o nosso
a nossa busca do nosso conhecimento, da nossa vida do Evangelho, viver o Evangelho e buscar a fazer esses momentos de oração em reparação de todos aqueles que não fazem, né? Fazer oração, adoração em reparação dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, contra o Imaculado Coração de Maria. Então a gente vai vendo esse ensinamento do Evangelho, vai trazendo para nós hoje, nesse momento, o que eu estou fazendo, ofertando a este mundo, aos jovens, o que eu estou ofertando à minha comunidade, o que eu estou ofertando à minha família, o que eu estou ofertando no meu trabalho. Por isso eu preciso ser pobre de espírito, por isso eu preciso ser humilde, por isso eu preciso buscar a palavra de Deus, por isso eu preciso viver na palavra de Deus, buscar viver exatamente só aquilo que me agrada. Eu não posso viver só aquilo que me agrada, eu tenho que viver aquilo que agrada a Deus. Eu tenho que entregar a minha vida no meu caminhar com Jesus Cristo e Maria Santíssima. Eu preciso fazer esse momento, né, de comunhão com Deus. Mais uma vez, precisamos de oração, precisamos de intercessão de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, para que possamos ficar firme e ficar de pé diante de tudo isso que está acontecendo e de tudo o que virá à frente, para a salvação de toda a nossa geração, desde a primeira até a última, com a vinda de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.